Vamos a um estudo profundo sobre as quatro camadas do superego. Explica em detalhe, ponto por ponto, segundo a psicanálise, as quatro camadas do superego. Oitástica. As quatro camadas do superego, explicação ponto a ponto, linguagem simples, analítica e com analogias físicas. Vou apresentar um modelo sintetizado em quatro camadas do superego, que junta ideias clássicas de Freud, consciência, ego ideal, manifestação em diferentes níveis do desenvolvimento e contribuições posteriores, Piaget, Melanie Klein, superego primitivo. Cada camada aqui é uma maneira prática de pensar como o superego se organiza e age, como se fossem camadas de pressão que atuam sobre o ego, o controlador mediador. Onde for útil, eu cito fontes clássicas e explicativas. Wikipédia, visão rápida. Analogia física. Imagine o superego como quatro placas superpostas pressionando um bloco móvel, o ego. Cada placa tem origem e função diferentes. Uma é muito antiga e rígida, outra regula punição, culpa, outra premia, orgulho ideal, e outra traz normas sociais amplas. O resultado líquido sobre o ego depende da soma vetorial dessas pressões. Às vezes cancelam-se, às vezes somam e esmagam o ego, culpa excessiva, às vezes deixam espaço. Camada 1. Superego primitivo arcaico, a placa mais profunda, força estrutural inicial. 1. O que é, em poucas palavras, a forma mais antiga e inflexível do superego, formada muito cedo na vida por relações com partes parciais de objetos. Mãe e pai como partes boas vezes mais. Conceito central em Melanie Klein. Revista Espaços 2. Como funciona analogia física? Atua como uma pressão interna bruta. É um juiz interno rígido que não distingue contexto. Reage com condenação imediata. Pense numa mola muito dura. Pouca deformação possível. 2. Origem e desenvolvimento. Forma-se na primeira infância, primeiros anos, ligada a experiências de medo, raiva e gratificação precária, impressões afetivas que ficam cristalizadas. 3. Efeito sobre o ego. Gera culpa intensa e sentimentos persecutórios, medo de ser destruído moralmente. Pode produzir um superego sádico, punições internas duras. 4. Sinais clínicos comportamentais. Autocensura intensa, vergonha profunda, tendência à ideação persecutória do dever. E sim, sentir-se monstruoso por pensamento passageiro. 5. Breve implicação terapêutica. Trabalhar com afetos primitivos e transferências. Dessingularizar essas medidas absolutas. Camada 2. Consciência. A placa punitiva. O que é? A parte do superego que proíbe e pune. Gera culpa quando o ego transgride normas internalizadas. Em Freud, corresponde em grande parte à consciência. Wikipédia 2. Analogia física é uma força de freio. Quando uma ação do ego tenta avançar, a consciência aplica um torque de freio, culpa, vergonha. 2. Origem e desenvolvimento. Construída pelas proibições parentais e sociais internalizadas por identificação, aparece por volta dos 4 e 6 anos na teoria freudiana. Wikipédia 4. Função adaptativa. Impede impulsos socialmente perigosos. Piaget, agressão sem controle. Viabiliza convivência. Regula condutas. 3. Quando exagerada, patológica. Superego hiperativo, culpa crônica, autossabotagem, inibição. Pode levar à depressão por autodepreciação. 4. Exemplo prático. Sentir culpa desproporcional por uma pequena mentira ou por priorizar descanso em vez de trabalhar. Camada 3. Ego ideal. A placa aspiracional recompensadora. O que é? A dimensão do superego que recompensa. Mantém imagens do eu ideal e gera orgulho quando o ego alcança padrões. Em Freud, é complementares à consciência. Ego ideal versus conscience. Wikipédia 2. Analogia física. É um campo de tração positivo. Puxa o ego em direção a metas. Modela comportamento por atração. Pride Reward. 2. Origem e desenvolvimento. Internalização de modelos de identificação. Pais, professores, heróis culturais. Estrutura-se junto com normas, mas com ênfase em imagens desejáveis. 3. Função adaptativa. Orienta crescimento, autoestima saudável e ambição moral ética quando equilibrada com realidade. 4. Quando problemática. Ego ideal demasiado rígido gera perfeccionismo e vergonha contínua por não atingir padrões. Demasiadamente débil, falta de padrões, baixa autoestima. 5. Exemplo prático. Sentir orgulho quando cumpre um ideal profissional. Sentir frustração imensa se o ideal é inalcançável. Camada 4. Superego social, cultural e a instância crítica reflexiva. A placa superior, moderadora.
O que é? A camada que representa normas sociais mais amplas, valores culturais e instâncias externas internalizadas, leis, religião, instituições. Age como uma supervisora reflexiva que pode moderar ou endurecer as camadas abaixo. Wikipédia 2. Analogia física. Funciona como uma placa que aplica pressão distribuída, mais suave, mais extensa. Influencia por imitação, expectativa social e normas institucionais. 2. Origem e desenvolvimento. Internalização contínua durante a infância e adolescência. Escola, mídia, instituição religiosa, comunidade. É mais maleável que o superego primitivo. 3. Função adaptativa. Integra o indivíduo em contextos sociais amplos, permite flexibilidade moral contextual. Permite distinguir regras formais de regras de grupo. 4. Quando problemática. Se corresponde a valores conflitantes com as outras camadas, gera ambivalência moral. Se muito rígida, pese moral autoritária cultural, contribui para a culpa socializada e intolerância. 5. Exemplo prático. Sentir vergonha por uma conduta que viola uma norma social local, mesmo quando a consciência individual não considera grave. Como as quatro camadas interagem. Modelo vetorial simples. Soma vetorial de forças. Imagine quatro vetores, pressões aplicados ao ego. O comportamento resulta do vetor resultante, direção e intensidade. 2. Exemplos de interação. Superego primitivo, muito forte, consciência forte, culpa esmagadora, risco de depressão. Ego ideal forte, mas superego social flexível, motivação positiva e crescimento. Conflito entre superego social e primitivo, ambivalência, ansiedade, comportamentos contraditórios. 3. Defesas que o ego usa, resposta física do bloco. Repressão, absorve energia, deslocamento, redireciona força, racionalização, reorienta a força, sublimação, converte pressão em trabalho criativo aceitável. Breve nota sobre correlações neurobiológicas. Explicação concisa, sem exageros. Não existe uma placa anatômica chamada superego, mas áreas cerebrais relacionadas ao controle inibitório, PASI, córtex pré-frontal, processamento de culpa e tomada de decisão são plausíveis correlações funcionais. Tratar o superego como um sistema funcional interno, padrões aprendidos e redes neurais é uma analogia útil, não uma identidade literal. Wikipédia. Sinais práticos de superego desequilibrado. Checklist rápido. Culpa desproporcional e frequência de autopunição. Superego punitivo, hiperativo. Perfeccionismo incapacitante, ego ideal rígido. Vergonha crônica ligada a experiências infantis, superego primitivo ativo. Conflito com normas externas, sentir-se fora da comunidade, problema na camada social cultural. Conclusão sintetizada, frases. O superego não é uma única coisa. Pode ser pensado como quatro camadas. 1. O superego primitivo, arcaico e sádico. 2. A consciência punitiva. 3. O ego ideal recompensador. E 4. A camada social cultural reflexiva. Essas camadas se somam como forças que pressionam o ego. Seu balanço determina culpa, orgulho, motivação e capacidade de lidar com impulsos. Em clínica, identificar qual camada domina ajuda a escolher intervenção. Pesere, trabalhar emoções primitivas, flexibilizar ideais ou reavaliar normas internalizadas. Revista Espaços. Se quiser, eu transformo isso em um mapa visual, diagrama com as quatro placas e vetores de pressão, ou dou exemplos clínicos detalhados aplicados a situações concretas. Perfeccionismo no trabalho, vergonha sexual, culpa por agressividade. Quer que eu desenhe o diagrama? Ok, pode fazer. Perfeito, Fernando. Vou preparar um diagrama totalmente visual, claro e didático, mostrando as quatro camadas do superego como placas, forças agindo sobre o ego. Como não há nenhuma imagem sua, não há problema. Posso gerar diretamente. Antes de gerar, só preciso que você escolha o estilo visual do diagrama. 1. Estilo limpo e minimalista. Linhas finas, poucos elementos, rótulos claros, científico. 2. Estilo colorido didático. Cada camada com uma cor, setas grandes, aspecto de mapa mental. 3. Estilo quadro de aula. Layout parecido com lousa de curso, letras brancas sobre fundo escuro. 4. Estilo tecnopsicológico. Aparência moderna, camadas em forma de placas 3D, setas vetoriais. Qual dos quatro estilos você quer para o diagrama? Faça a melhor.
Explica tudo isso em detalhes, ponto por ponto. Explica a imagem detalhadamente. Perfeito, Fernando. Vou explicar tudo do diagrama ponto por ponto em linguagem analítica simples e acessível. Vou seguir uma organização clara. Para cada camada, explico 1. Definição curta, 2. Origem e desenvolvimento, 3. Função principal, 4. Analogia física operacional, 5. Sinais práticos comportamentais, 6. Quando se torna problemático e 7. Intervenções e estratégias práticas. No final, trago a dinâmica entre camadas, defesas do ego e um resumo prático. Vamos lá. Visão geral rápida. O superego é visto aqui como 4 camadas superpostas que exercem pressões, positivas ou negativas, sobre o ego. Imagine placas empilhadas aplicando força sobre um bloco, o ego. O comportamento resultante é a soma vetorial dessas pressões. Direção, o que a pessoa faz, e intensidade, quanto sofrimento ou motivação. Camada 1. Superego primitivo, arcaico. Primitive archaic. Que é definição curta, a camada mais antiga e emocional do superego. Julgamentos absolutos, sentimentos persecutórios e punição interna imediata. 2. Origem e desenvolvimento, formada muito cedo. Primeiros anos de vida, a partir de experiências afetivas rudimentares com partes do objeto, mãe e pai vistos como boas ou más. Associada à teoria de Melanie Klein. 3. Função principal, proteger o indivíduo de um perigo interno percebido. Pedir imaginação de ser uma pessoa má, através de controle severo, funciona por medo e ameaça interna. 4. Analogia física operacional. Uma mola muito dura aplica uma pressão forte e inflexível, não distingue contexto. Reage com punição automática. 5. Sinais práticos comportamentais. Culpa intensa e desproporcional por pensamentos fugazes. Medo de ser descoberto como mal. Fantasias persecutórias internas. Sentir-se atacado por si mesmo. Autoagressividade simbólica. Auto-humilhação mental. Quando problemático, domina a vida afetiva e leva à vergonha crônica, timidez patológica, tendência à autodepreciação profunda e, em casos extremos, a uma conduta autopunitiva. 7. Intervenções e estratégias práticas. Terapias que trabalhem afetos primitivos. Psicanálise, terapia de vínculo, dessensibilização gradual às fantasias persecutórias, técnicas que ajudem a nomear e diferenciar emoções primitivas. Trabalho em transferência para reprocessar essas primeiras relações. Camada 2. Consciências. A placa punitiva. 1. O que é? A dimensão do superego que proíbe e pune. Produz culpa quando normas internalizadas são violadas. 2. Origem, desenvolvimento. Construída por internalização direta de proibições parentais e sociais. Identificação com figuras que punem. Na teoria freudiana, aparece na infância média. 3. Função principal. Frear impulsos que seriam socialmente danosos. Controle moral inibitório. 4. Analogia física operacional. Um freio que aplica torque ao bloco ego quando este tenta avançar. Culpa, vergonha. 5. Sinais práticos comportamentais. Sentir culpa ao quebrar regras, mesmo quando a consequência externa é mínima. Evitar comportamentos impulsivos por medo de punição interna. Comentários autocríticos. Eu não deveria ter feito isso. 6. Quando problemático. Se hiperativo, culpa crônica, paralisação para agir, baixa autoestima. Se muito frágil, comportamento impulsivo, falta de senso moral. 7. Intervenções e estratégias práticas. Psicoeducação sobre diferença entre responsabilidade e culpa desnecessária. Técnicas cognitivas para reavaliar censuras internas. Exercícios graduais de exposição para reduzir medo de transgressão quando apropriado. Camada 3. Ego ideal. Recompensadora aspiracional. O que é? A parte do superego que oferece recompensa interna. Imagens do eu ideal que geram orgulho quando alcançadas. 2. Origem e desenvolvimento. Internalização de modelos positivos, pais, mentores, ídolos e expectativas sociais internalizadas de realização. 3. Função principal. Motivar comportamento desejável, oferecer orgulho e reforço interno quando o ego age segundo o ideal. 4. Analogia física operacional. Um campo de tração que puxa o ego para metas. Atração motivacional, orgulho, sentimento de conquista. 5. Sinais práticos comportamentais. Sentir orgulho quando atinge metas. Buscar aprimoramento pessoal por identificação com modelos. Perfeccionismo se o ideal for excessivo.
6. Quando problemático, ego ideal rígido, perfeccionismo, frustração crônica, sentimento de insuficiência, ego ideal fraco, falta de metas, baixa motivação. 7. Intervenções e estratégias práticas. Trabalhar realismo do ego ideal, ajuste de metas, exercícios que reforcem pequenas conquistas, prática de autocompaixão para balancear a autocobrança. Camada 4. Superego social cultural, instância crítica reflexiva. 1. O que é? Camada que incorpora normas culturais, institucionais, institui expectativas coletivas. Funciona como a voz do grupo internalizada. 2. Origem e desenvolvimento. Internalizada ao longo do desenvolvimento através de escola, religião, mídia e redes sociais. É mais plástica que as camadas anteriores. 3. Função principal. Integrar o indivíduo a contextos sociais mais amplos, sinalizar conformidade e preservar imagem social. 4. Analogia física operacional. Uma placa larga e relativamente mais suave que aplica pressão distribuída. Influencia comportamento por expectativas externas internalizadas. 5. Sinais práticos, comportamentais. Adequação às normas do grupo. Vergonha pública. Preocupação com imagem social. Mudança de comportamento conforme o contexto social. 6. Quando problemático, valores culturais internalizados disfuncionais, auto-julgamento baseado em normas injustas, conflito com valores pessoais, ambivalência, ansiedade. 7. Intervenções e estratégias práticas. Conscientização crítica sobre normas, reavaliação de valores internalizados, educação cultural e apoio para a assertividade contra normas prejudiciais. Haskell. Como as 4 camadas interagem. Modelo vetorial detalhado. Soma vetorial de forças. Cada camada aplica um vetor, direção e intensidade sobre o ego. O comportamento e o sofrimento psíquico resultam do vetor resultante. 2. Casos típicos de interação. Superego primitivo forte mais consciência forte. Resultado igual a culpa esmagadora, grande risco de depressão e inibição. Ego ideal forte, superego social flexível. Resultado igual a motivação saudável, ambição ajustada ao contexto. Conflito entre superego social e primitivo, ambivalência e ansiedade. Exo, a pessoa quer socialmente aprovar, mas sente que é intrinsecamente má. 3. Dinâmicas temporais. Camadas primitiva e consciência respondem rápido e emotivamente. Ego ideal e superego social são mais lentos, deliberativos e modeláveis com experiência. Defesas do ego, como o ego responde às pressões. Repressão. Empurra desejos afeto para o inconsciente, absorve energia, forma de reduzir sensação de culpa, perseguição. 2. Deslocamento. Redireciona a agressividade e culpa para um alvo seguro. Pesik, brigar com parceiro em vez do chefe. 3. Racionalização. Cria justificativas lógicas para comportamentos reprováveis. Reduz a força punitiva. 4. Sublimação. Transforma impulso proibido em atividade socialmente aceita. Arte, esporte. Converte pressão negativa em positivo. Negação e minimização. Negar a importância de uma transgressão para reduzir culpa. Essas defesas agem como mecanismos que mudam a direção ou reduzem a magnitude do vetor resultante. Correlações neurobiológicas. Explicação concisa e cautelosa. Não há uma área do superego no cérebro, porém, funções relacionadas ao controle inibitório, julgamento moral, sentimento de culpa e tomada de decisão envolvem córtex pré-frontal, córtex cingulado anterior e redes límbicas. Amígdala, insula. Analogia funcional. Camadas do superego correspondem a padrões de ativação e conexões entre essas áreas, circuitos que aprenderam regras e respostas emocionais. Importante. Tratar o superego como sistema funcional aprendido é útil. Não reduz a psicanálise à localização anatômica. Exemplos práticos. Situações cotidianas com leitura camada a camada. Mentira pequena no trabalho. Consciência ativa, culpa moderada. Ego ideal fraco, pouca vergonha por não cumprir padrão. Superego social. Empresa, medo de ser descoberto. Resultado, ansiedade focal e possível confissão, se a consciência for dominante, ou silêncio, se a defesa racionalizar. 2. Perfeccionismo estudantil. Ego ideal rígido, pressão por nota máxima. Superego primitivo ativo, vergonha intensa por falhas. Resultado, procrastinação, por medo de falhar, ou esforço exaustivo, indicação de ajuste do ideal. 3. Agressão reprimida. Superego primitivo mais consciência, culpa por impulso agressivo. Defesa, deslocamento, brigar com objeto seguro ou sublimação, treino esportivo. Sinais clínicos de superego desequilibrado, checklist para reconhecer. Culpa desproporcional e frequente. Vergonha crônica e auto-humilhação mental. Perfeccionismo que impede a ação. Dificuldade em experimentar orgulho genuíno.
Ambivalência moral intensa entre valores pessoais e sociais. Se vários desses itens aparecem, costuma indicar domínio excessivo de uma ou mais camadas. Intervenções integradas recomendadas. Práticas sem jargão. 1. Terapia psicanalítica psicodinâmica. Trabalhar conteúdos primitivos, transferências e reconstruir narrativa das primeiras relações. Útil para superego primitivo. 2. Terapia cognitivo-comportamental, TCC. Reavaliar julgamentos automáticos, reduzir culpas disfuncionais, treinar exposição gradual. 3. Treino de autocompaixão. Reduzir o tom punitivo do superego, especialmente quando consciências ego-ideal são rígidos. 4. Técnicas de regulação emocional, mindfulness, respiração, reduzir reatividade às pressões internas. 5. Revisão de valores. Trabalho de valores e ética para modular o superego social, psicoeducação cultural. 6. Sublimação ativa. Incentivar atividades criativas e físicas para canalizar pressões, útil em esportistas. Resumo prático em 6 pontos, fácil de memorizar. 1. O superego aqui, 4 camadas. Primitivo, consciência, ego ideal social. 2. Camada primitiva, punitiva e inflexível, vem da primeira infância. 3. Consciência, freio moral, internaliza proibições parentais. 4. Ego ideal, força motivadora, gera orgulho quando atingido. 5. Superego social, igual, normas culturais internalizadas. É mais maleável. 6. O comportamento é a soma vetorial das pressões. Equilíbrio entre elas é saúde psíquica. Se quiser, eu faço agora, sem perguntas, uma versão textual resumida para colar em PDF ou cartão de bolso com os pontos essenciais, ou aplico esse modelo a um caso concreto seu. Por exemplo, como essas camadas atuam no seu nervosismo em campeonatos, que você já mencionou antes. Bom, quer que eu crie o resumo para imprimir, ou prefira que eu aplique ao seu caso real? Aqui concluímos a primeira parte do nosso estudo sobre o superego e vimos que o superego tem dois tempos, dois períodos de existência. O primeiro chamado de superego primitivo e depois o superego secundário, que é depois do primitivo, é o mesmo superego, porém com duas faces, com duas estruturas. A primeira estrutura foi mostrada por Melanie Klein, que trabalhou diretamente com crianças, onde a Melanie Klein descobriu através da análise de crianças, trabalhando com crianças de 2, 3 anos, ou criança menos que isto, de idade, ela descobriu que o superego é formado já nas primeiras semanas, primeiros meses de vida. Melanie Klein descobriu que a criança, nos primeiros 6 meses de vida, ela enfrenta um período, uma fase de paranoia, de depressão, de ansiedade muito forte. Antes das descobertas de Freud, imaginava-se que a vida das crianças era sem preocupação, era uma vida sem problemas, era uma vida que não tinha nenhuma dificuldade, onde a criança só fazia mesmo comer, dormir e nada mais que isso. Porém, através das descobertas de Freud, essa crença caiu por terra. Freud descobriu que a vida da criança está rodeada de problemas, por exemplo, o complexo de Édipo que a criança enfrenta, a situação sexual
o conflito que a criança enfrenta, psicológico, tudo isso Freud descobriu. Melanie Klein, ela foi mais profunda do que Freud. Melanie Klein, ela desceu mais alguns degraus na mente das crianças. Freud, analisando os adultos, chegou à mente da criança até 4 anos em diante. Melanie Klein já foi antes. Inclusive, Melanie Klein diz que a criança, nos primeiros 6 meses de vida, ela enfrenta depressão, ansiedade, psicose, paranoia. Isso nos primeiros 6 meses de vida. A criança enfrenta, a criança passa por um período de depressão, ansiedade, psicose, paranoia. E também a criança tem um período de esquizofrenia. Então, a vida mental de uma criança não é nada fácil. Melanie Klein, em seu livro Amor, Culpa e Reparação e outros ensaios, de 1921 a 1925, na página 16, ela diz assim: novas ferramentas e técnicas levam a novas descobertas. A teoria de Freud sobre o desenvolvimento da criança se baseava principalmente na análise de adultos, ou seja, novas ferramentas e novas técnicas levam a novas descobertas, diz Melanie Klein. Por que ela diz isso? Porque usando ferramentas como brinquedos, peças de brinquedos, e usando técnica da psicanálise, Melanie Klein fez novas descobertas sobre o funcionamento da mente. Ela vai dizer que a teoria de Freud sobre o desenvolvimento da criança se baseava na análise de adulto, ou seja, Freud descobriu o desenvolvimento mental das crianças através da análise de adulto. Analisando os adultos, Freud descobriu como a mente da criança funciona, o desenvolvimento mental da criança. Descobriu o complexo de Édipo, descobriu a transferência, descobriu que a criança ela tem ódio, ela tem inveja, ela tem raiva, que a criança no início da vida ela não tem sexo, que o menino deseja ter relação com a mãe, deseja matar o pai, a menina deseja matar a mãe para ficar com o pai. Tudo isso Freud descobriu analisando a mente de adultos. Com exceção da análise do pequeno Hans, conduzida pelo próprio pai do menino, sob a supervisão de Freud. Quer dizer, o único caso de criança que Freud teve foi esse caso do pequeno Hans, que foi tratado, na verdade, pelo pai do menino, com Freud supervisionando, acompanhando o caso. O pai contava a história do menino para Freud e Freud falava para o pai o que estava acontecendo. E o pai ali fazia a análise com seu próprio filho, o que não se deve fazer, né? É meio complicado fazer análise com o próprio filho, não tem condições. Inclusive, Melanie Klein vai dizer assim:
A teoria de Freud sobre o desenvolvimento da criança se baseava principalmente na análise de adultos. Foi através da análise de adultos que Freud descobriu o desenvolvimento da criança na mente, os conflitos que a criança passa. Com exceção da análise do pequeno Hans, conduzida pelo próprio pai do menino sob a supervisão de Freud. O trabalho de Melanie Klein confirmou as descobertas freudianas sobre a agressividade e a sexualidade infantil, o papel do superego e o complexo de Édipo. Que coisa linda, né? O trabalho de Melanie Klein. Qual era o trabalho de Melanie Klein? Analisar crianças de 3 anos para baixo, 2 anos, 2 anos e meio. Freud não trabalhou com criança nessa idade. E o trabalho de Melanie Klein confirmou o que Freud descobriu e escreveu sobre a agressividade. A criança nasce com uma agressividade inata, ela é agressiva, ela tem desejos agressivos direcionados primeiramente ao pai, à mãe, a ela própria. A criança tem uma sexualidade infantil, a criança tem tesão, a criança tem desejo sexual, a criança tem atração sexual, as suas zonas erógenas, como a boca, a pele, o ânus, todo o corpo da criança é uma zona erógena, descobriu Freud. E Freud descobriu mais ainda sobre o papel do superego, a crueldade do superego, a moralidade do superego. Freud descobriu o complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? É o desejo que o menino tem de matar o pai para ficar com a mãe. A menina tem o desejo de matar a mãe para ficar com o pai. No entanto, o trabalho de Melanie Klein, direto com crianças, trouxe novas descobertas e permitiu uma descrição detalhada dos estágios pré-genitais do desenvolvimento que Freud apenas esboçara, ou seja, o trabalho de Melanie Klein diretamente com crianças. Lembre-se, as crianças que Melanie Klein trabalhou eram crianças abaixo de 3 anos. Ela chegou a trabalhar com crianças com esta idade. Não só com crianças dessa idade, claro. Mas Freud não trabalhou com crianças. A única que ele trabalhou indiretamente foi o caso do menino Hans, só isto. Então, Freud não chegou a descobrir o que Melanie Klein descobriu por conta disso, porque ele não tinha trabalhado com criança. Já o trabalho de Melanie Klein direto com crianças trouxe novas descobertas e permitiu uma descrição detalhada dos estágios pré-genitais do desenvolvimento, que Freud apenas esboçara. Então, Melanie Klein descobriu o desenvolvimento, o funcionamento
a estrutura, a formação da mente nos primeiros dias de vida, primeiras semanas, primeiros meses, primeiros anos. Essas descobertas acabaram provocando certas divergências de opinião entre os dois. Ou seja, as descobertas de Melanie Klein foi uma bomba na psicanálise. Houve uma não aceitação. Desde o início, Melanie Klein ficara impressionada com a riqueza da vida de fantasia das crianças. A vida, olha a expressão que ela usa. Melanie Klein ficou impressionada com a riqueza da vida de fantasia das crianças e de seu mundo interior. A fantasia, o fantasiar, o imaginar. Então, a fantasia na mente de um bebê é grande, é forte, que continha ao mesmo tempo figuras extremamente boas e extremamente aterrorizantes. Olha aí. Diz Melanie Klein em seu livro Amor, Culpa e Reparação, página 16 e 17, especificamente na página 17. As fantasias das crianças, a sua mente, o que tinha na sua mente era figuras extremamente boas e extremamente aterrorizantes. Que figuras são essas? Para Melanie Klein, ela descobriu que a criança no início da vida, já nos primeiros dias, primeiros meses de vida, a criança não consegue dividir, ela não sabe que a mãe que amamenta ela, quando ela precisa, quando ela deseja, quando ela está com fome, na primeira experiência da fome, por exemplo, onde a criança, quando está na barriga da mãe, ela não tem fome. Ela não sente a experiência da fome, ela sente quando sai para fora. Porque ali na barriga da mãe, ela tem o cordão umbilical, ela tem outros materiais com o qual ela se alimenta. Então a criança não tem fome quando está na barriga da mãe. Quando ela sai da barriga da mãe, ela vai experimentar pela primeira vez a fome. E quando ela tem fome, o que é que acontece? Ela vai amamentar. A mãe amamenta a criança. E essa experiência cria na mente da criança uma fantasia de que a mãe dela é uma mãe boa. A mãe dela é uma pessoa maravilhosa. A mãe dela é uma bênção. Mas quando esta mesma criança está com fome novamente e a mãe não lhe amamenta naquele momento, ela já cria fantasias de uma outra pessoa, de uma mãe má, de uma mãe ruim, de uma mãe perversa. A criança, ela não tem uma mente capaz de entender que essa mãe que alimenta é a mesma mãe que não alimenta. Que essa mãe pode ser boa e também pode ser má. Que esta mãe, ela tem também seus afazeres, tem sua vida e nem sempre vai poder estar à disposição dela.
A criança não tem essa percepção. A criança não tem este entendimento. Quando a criança faz xixi, quando a criança faz cocô, ela imagina na mente dela que está sendo atacada por forças do mal. Por não entender, ela atribui aqueles ataques às forças do mal. Que depois essas forças do mal vão ganhando uma cara, vai ganhando uma forma, e é a mãe dela. Entendeu? Melanie Klein diz assim, essas descobertas, as de Melanie Klein, acabaram provocando certas divergências de opinião entre os dois. Desde o início, Melanie Klein ficara impressionada com a riqueza da vida de fantasia das crianças e de seu mundo interior, que continha ao mesmo tempo. O que é que continha no interior? O que é que tinha na mente das crianças que Melanie Klein analisava? Crianças pequenas, bebês, através da análise das crianças de 2 anos e meio, 3 anos, menos do que isto, 1 ano e meio, através da análise dessas crianças, usando a técnica do brincar, ela colocava a criança para brincar, para a criança ficar à vontade, e através do brincar, o inconsciente daquela criança era manifestado ali. E Melanie Klein descobriu que continha ao mesmo tempo figuras extremamente boas na mente da criança, existia fantasias sobre as figuras, mamãe principalmente, papai, figuras extremamente boas e extremamente aterrorizantes. Por que aterrorizantes? Porque quando a criança estava com fome e a mãe não ia alimentar a criança, o que é que ela pensava? Essa bruxa quer me matar de fome. Entendeu? Figuras aterrorizantes. Por que aterrorizantes? Porque ela pensava, essa mulher quer me destruir, quer me matar de fome, essa infeliz. E como ela pensava muito isso da criança, da mãe, o que é que ela pensava? Qual era o medo dela? Aí onde vinha a ansiedade, o medo que a mãe lhe fizesse mal. Ela desejava mal e pensava o quê? Essa mãe vai querer me matar. Eu estou pensando isto dela. Nós adultos não pensamos assim. Em vários momentos da nossa vida, nós não regredimos, nós não voltamos a esse mesmo estado mental infantil de um bebê. Não é assim que nós várias vezes pensamos. Quando isso acontece conosco, nós estamos regredindo, nós estamos tendo uma atitude de bebê. Continuando, Melanie Klein também percebeu que elas, as crianças, sofriam de grandes ansiedades devido à existência das figuras mais. Está vendo você? As crianças, bebezinhas, sofriam de uma grande ansiedade devido à existência das figuras más.
ansiedades que também tinham caráter psicótico. Entendeu? As fantasias sobre uma mãe que queria o seu mal, que desejava o seu mal, onde a criança não percebia o amor da mãe, ela imaginava: minha mãe é ruim, quer me matar, quer me destruir, vai acabar comigo a qualquer momento. Isso gerava uma ansiedade. E essa ansiedade tinha um caráter psicótico, delírio. A criança imaginava, a criança delirava. Eu passei por isso, você passou por isso. E quando nós imaginamos, pensamos, temos essas fantasias a respeito do outro, de que vai querer fazer mal para a gente, de que o outro está pensando mal da gente porque nós pensamos mal dele, estamos regredindo ao mesmo estado do bebê. Esse mundo interno resultava de uma história anterior. Esse mundo interno da criança era um resultado de uma história lá na infância, quando era bebezinha, entendeu? E que veio se manifestar agora na vida da criança com 2 anos, com 3 anos. Aos 2 anos e meio, diz Melanie Klein, aos 2 anos e meio, a criança já tem uma história complexa, revelada numa transferência que Klein podia mapear, entendeu? Imagina uma criança de 2 anos e meio, já tem uma história complexa, difícil, psicologicamente falando. Ela descobriu isso como? Revelada numa transferência que Klein podia mapear, analisando uma criança de 2 anos e meio. Melanie Klein descobriu o que ela enfrentou quando era um bebê de semanas. Entendeu? Então, aquele bebezinho de semanas, primeiras semanas, primeiros meses, estava atuando na vida da criança de 2 anos e meio. Freud descobriu que a criança continua ativa no adulto. Olha a descoberta de Freud. Freud descobriu que aquela criança de 4 anos, 3 anos, ela está viva no adulto. Melanie Klein descobriu o bebê presente na criança e no adulto. Entendeu? O bebê que no início da vida enfrentou depressão, ansiedade, medo, psicose, neurose, paranoia. O bebê, nos primeiros dias de vida, semana de vida, meses de vida, o bebê, aquele bebê que imaginou, que teve medo da mãe, que teve ansiedade, que teve psicose, que teve depressão, que teve paranoia,
aquele bebê está presente na criança, descobriu Melanie Klein, e também no adulto. Então, dentro de você tem um bebê de semanas, de dias de nascido. E tudo que aquele bebezinho passou está aí guardado em você. E muitas vezes, durante a vida, durante o dia, esse bebê vem à tona. É quando você sente determinados medos sem explicação. É quando você sente uma ansiedade sem explicação. É quando você começa a ficar paranoico, com paranoia, imaginando coisas que não vão acontecer. Pode ser o bebê presente em você. Melanie Klein descobriu o bebê presente na criança e no adulto. Melanie Klein chegou à conclusão que desde o início da vida, o bebê forma intensas relações de objetos, tanto na realidade quanto na fantasia. Então, existe uma relação entre o bebê e o objeto, no caso, a mãe. Essa relação é a nível primeiro da fantasia, uma relação boa e uma relação má, uma relação de paz e uma relação de guerra, tanto